Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor procurador, eu quero desde já cumprimentá-lo e revelar o respeito que tenho por Vossa Excelência e especialmente pela instituição que Vossa Excelência comanda. Quero ser breve e lhe fazer duas perguntas bem objetivas. Recentemente, houve notícias indicando que alguns membros do Ministério Público Federal passaram a discutir internamente a possibilidade de modificação da legislação processual penal pátria com o fito específico de autorizar a utilização da prova ilícita como suposta medida de enfrentamento à corrupção quando os benefícios decorrentes de aproveitamento se revelarem superiores ao potencial efeito preventivo trazido pela vedação constitucional. Vossa Excelência é a favor da utilização de prova ilícita como medida de enfrentamento à corrupção? E a segunda pergunta: um dos grandes temas jurídicos de um país é a busca na legislação penal e processual penal de mecanismos que evitem a impunidade. Muitos juristas consideram que a legislação brasileira, nesta matéria, é extremamente permissiva, diferentemente de outros países, nos quais a condenação, em primeira ou segunda instância, implica a execução da pena. Vossa Excelência considera que a legislação deva ser alterada para que seja mais rigorosa a aplicação das decisões em matéria penal? Por exemplo, a redução da maioridade penal, nos termos do projeto aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados e que tramita agora aqui no Senado Federal. Qual a visão de Vossa Excelência? Só isso, presidente. Palavra ao procurador Janot. Senador Roberto Rocha, a questão foi mal posta a questão da dita prova ilícita, né? O que se pretende é flexibilizar nulidades em que possam gravar eventuais provas obtidas em investigação criminal. Vou dar um exemplo ao senhor. Tem uma teoria americana que é a contaminação do fruto da árvore envenenada. Então, a árvore envenenada contamina o fruto também está envenenado. Essa aforisma é trazido para o campo do direito penal. Então, toda prova de origem ilícita contamina a própria prova e ela não pode ser utilizada como prova no âmbito de um processo penal. A questão está em delimitar o que é ilícito e o que não é ilícito. Então, vou dar dois exemplos para o senhor ter ideia da complexidade do tema. Essas questões são frutos de criação jurisprudencial da jurisprudência dos Estados Unidos, lá onde nasceu essa teoria dos frutos da árvore envenenada, contaminação dos frutos da árvore envenenada. E a jurisprudência se deparou lá com algumas situações em que não se poderia ter genericamente esse entendimento da ilicitude da prova. E foram feitas, então, algumas flexibilizações, que é o que a gente propõe como projeto aqui, nessas 10 medidas, está lá a flexibilização da nulidade. Vou dar dois exemplos para o senhor da evolução aqui no direito brasileiro. Se um juiz de primeiro grau autoriza uma interceptação telefônica de um alvo que está sendo investigado. Ela tem origem lícita, que é uma ordem judicial, e começa a interceptação. Num determinado momento, alguém que não está interceptado fala com essa pessoa. Estou ouvindo direito. Isso. Melhorou. Está ouvindo? Melhorou. Melhorou agora. Num determinado momento, alguém que não é alvo da investigação fala com essa pessoa que teve a sua interceptação telefônica judicialmente determinada. E depois se descobre que essa pessoa era uma pessoa com prerrogativa de foro. Se o senhor faz a aplicação pura e simples dessa teoria da contaminação dos frutos da árvore envenenada, essa prova teria que ser descartada. Então, a jurisprudência brasileira constrói o quê? Houve um encontro fortuito de provas.
A partir do momento em que se descobre que a pessoa que fala com o alvo é uma pessoa com prerrogativa de foro, você interrompe a produção da prova e encaminha para o tribunal competente para apreciar para prosseguir na investigação ou cindir, quando prossegue a investigação no que se refere à pessoa que tem prerrogativa de foro e ao outro grau de jurisdição competente prossegue na investigação. Então, isso foi uma evolução no encontro fortuito de provas. Não é caso de nulidade. Então, não se trata aqui de usar a prova ilícita, mas de reconhecer que, nesse caso, não há nulidade. E vou dar um outro exemplo para o senhor de um caso concreto. Um sujeito dedicado à atividade de furto, ele comete um furto privilegiado, mediante arrombamento, ele ingressa na casa de uma determinada pessoa. E ali ele vai cometer o crime de furto privilegiado, com arrombamento. Aí ele pega lá, relógio, televisão, caneta, celular. Aí ele descobre uma mídia e, ao verificar essa mídia, ele vê que o sujeito praticava reiteradamente crime de pedofilia. Aí o sujeito que pega aquele negócio, numa atividade criminal, que ele estava furtando a casa da pessoa, pega aquilo e diz, aí não, peraí, eu sou ladrão, mas esse crime aqui eu não cometo, não. Pega esse material, leva a uma delegacia de polícia, entrega para o delegado, olha, eu sou ladrão, tive na casa tal, roubei isso, roubei aquilo, agora esse crime aí, eu estou fora. Então eu vim trazer para os senhores isso aqui. Bom, a origem da coleta da prova, ela não é lícita, foi produto inclusive de furto, né? O sujeito arrombou para entrar na casa da pessoa. Mas o Estado não foi atrás dessa prova, não foi o Estado que praticou uma ilicitude para a obtenção da prova. A prova, fortuitamente, chega na mão da autoridade policial. E, nesse caso específico, o Supremo entendeu que a prova era ilícita. E o sujeito não pôde ser processado por pedofilia. Então, esse, no nosso entendimento, é um outro caso em que não há de se incidir a nulidade segundo o sistema da teoria do fruto da árvore envenenada. Então, na verdade, a locução foi uma oposta, que é a utilização de prova ilícita, não se trata disso, mas de verificar as hipóteses em que a prova é lícita, né? É verificar as hipóteses em que a prova a flexibilização do sistema de nulidades tem que ser observada, e esses dois exemplos são dois exemplos concretos que aconteceram no dia a dia da atividade judiciária. A outra, a outra questão da impunidade. Realmente, nós temos o sistema recursal, né, que leva o processo, a finalização do processo às calendas. E nós temos que, enfim, dar uma organização nesse sistema de recurso. Não pode haver recurso. Eu, lá no Supremo, né, vejo lá no dia a dia julgamento de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, embargos infringentes, em agravo regimental, em agravo de instrumento, em recurso extraordinário. Quer dizer, isso é um absurdo que esse sistema admita essa quantidade de recursos. Quanto à redução da maioridade penal, eu não vou aqui me pronunciar sobre a constitucionalidade ou não, porque isso fatalmente será levado ao Supremo, eu terei que me pronunciar. Eu vou dar a minha opinião como cidadão. Eu não acho que a redução da maioridade penal leve a alguma solução. Não acho. Esse vai ser um fato isolado que não vai ter reflexo nenhum na questão da segurança pública. A segurança pública merece outros enfrentamentos. E aqui existe uma proposta do senador Aloysio Nunes e a outra, me parece que é do senador José Serra, se não me engano, que é ampliar o prazo de internação do próprio ECA. E o outro, que é você, na matéria de recurso, nessa matéria da minoridade penal, você flexibilizar que em determinados delitos o juiz da causa possa entender que aquele menor ele pode penalmente responder. Eu acho que essas duas soluções, elas se colocam para mim de maneira mais eficaz do que a simples redução da maioridade penal.